olha, eu posso te mostrar o caminho, chegar a cerca de 500 metros, porque é longe do local de visitação, mas lá eu não piso mais. Só de lembrar me arrepio todo. Tinha algo ali e eu não pago para ver de jeito nenhum. O guia. O guia. O guia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Ou sejam bem-vindos, ou bem-vindas, ou bem-vindes. Seja o que você quiser, mas seja, fique, entre à vontade. Não, entre, fique à vontade. Entre à vontade, eu diria que não. Entre à vontade, fique, faça o que você quiser, gente. Pra você ver que a saúde mental já se foi. Eu vou parar de falar. Renata, pelo amor de Deus, me Nossa, conta não alguma é coisa. a mental e a física. Não sei se você viu, eu tô com uma estrelinha aqui no nariz, porque eu não. Vamos lá, né? Eu não sei o que é, porque um dos meus gatos, de madrugada, ele sobe em cima de mim e ele quer carinho, né? Porque, né? E aí, se eu não acordo, ele tenta me acordar, né? Tipo, ele sobe em cima de mim e às vezes eu já acordo sozinha, porque é um gato grande. Ele põe. Mas às vezes eu tô muito cansada e eu não acordo. Aí ele me bate. E se eu ainda não acordo, ele me morde pelo nariz e chacoalha. E depois de um tempo, algumas vezes que ele fez isso, eu fiquei com um calombo na ponta do nariz, eu tive que fazer exame para ver o que era, né? E aí eu descobri que uma pontinha da minha cartilagem do nariz soltou dele fazer isso. Tipo, quebrou a pontinha do nariz, sabe? E aí eu não sei se isso tá inflamado, se essa cartilagem machucou, se eu dormi muitas horas tá inflamado, ou se é tipo uma dessas espinhas internas. Eu não sei qual dos dois é, mas como eu não sei qual dos dois é, eu não sei como proceder. Aí eu só tô tampando pra não ficar cutucando. Porque se eu fico cutucando é pior, né? Sendo a cartilagem ou sendo uma espinha interna, qualquer um é bom não mexer. Eu pus essa estrelinha aí de espinha pra não encostar. É isso. Essa é a minha vida. Meu Deus. Esse é o momento tio Motinho. Se vocês não me conheciam, muito prazer. Eu sou a podcaster da cartilagem quebrada. Eu não sei o que é. Eu tenho uma amiga que tem filho que ela me disse que ela também quebrou a ponta da cartilagem porque o filho dela, ele bate às vezes no nariz dela com a cabeça e aí solta mesmo. Então, eu sei que eu não estou sozinha. Um novo medo foi descoberto por mim agora, né? O George não costuma te dar cabeçada, porque eu tomo cabeçada da Doguinha também. Ele já me deu umas cabeçadas, mas normalmente eu mordo a língua, alguma coisa assim, porque ele dá uma cabeçada aqui. Ah, embaixo, não. Ele já me deu uma ele já me deu uma bicada no olho. Uma focinhada no olho, que eu fiquei com o olho roxo, assim, daí o pessoal começou a achar que meu namorado tinha me batido. Porque ele tava brincando comigo, e a gente tava brincando um com o outro, assim, e daí acho que ele foi me beijar, sei lá, me cheirar, alguma coisa, me atacar, e ele foi bem no olho, o focinho dele. Uma narigada no olho. Fiquei com o olho roxo, assim. Ela já me deu uma cabeçada, não faz nem tanto tempo que sangrou meu nariz, eu fiquei enjoada, eu até vomitei. Ai, gente. Foi A horrível. indignidade dos pais de pet, dos donos de cachorro, né, e de gato. Mas enfim, esse não é um podcast sobre pets e narizes. Nem fraturas, nem machucados. Nós somos um podcast de crimes reais e tudo que há de trevoso no mundo. Eu derrubei alguma coisa e tá tudo certo também. E de TDAH. E de TDAH, não sei o que eu derrubei, descobrirei depois. Falamos de CIDs também. De CIDs. Galera do CAPS. É a galera do CAPS. Pois bem. E hoje, seguindo, né? Nem sei pra onde eu tô indo. Deixa eu olhar o que eu derrubei, porque senão eu não vou conseguir descansar. Voltamos. Não fui eu que derrubei. Tá vendo? Ó, tem muita gente que começou a reclamar, inclusive, falar: ai, gente, vocês têm que voltar com as entradas caóticas de vocês, com as aberturas caóticas. Hoje foi uma delas. Não sei o que vai pro ar, o que a Renata vai editar, mas, gente. Não, eu vou deixar só um pouquinho, eu vou cortar um pouco da parte mais tediosa, porque são 5 minutos de nada. Nessas horas eu penso em Seinfeld, sabe? The show is about nothing! 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 It's a show about
Nothing. Nothing. É isso, a gente tá nessa vibe, mas eu vou cortar um pouquinho. Mas bem, voltando, agora que a gente descobriu que caiu. Podcast e canal de crimes reais e tudo que há de trevozinho. Se você gosta dessas coisas nesse formato mais descontraído, de conversa, bate-papo e tal, se inscreve, curte, compartilha, dá uma chance pras tias. Sim. E hoje eu trouxe mais um caso de lugar assombrado brasileiro, dando continuidade, né, à minissérie que a gente fez. A gente acabou de fazer um episódio sobre a Casa das Sete Mortes em Salvador, na Bahia. E se não saiu, tá para sair um episódio sobre o Teatro Amazonas, que é um dos lugares mais mal assombrados de Manaus. Então, se você gosta desse tipo de tema e ainda não conferiu, fica a sugestão de vídeos e apps para você assistir depois desse aqui. Eu vou inclusive linkar a nossa playlist de lugares assombrados aqui na descrição do vídeo para você maratonar se quiser. Isso. E hoje, minha amiga Tiaga, nós vamos para a nossa querida Minas Gerais. A gente tem muitos ouvintes queridíssimos mineiros. Beijo, ouvintes mineiros. Aliás, meu sonho é conhecer Minas, gente. Eu não conheço Minas. Eu conheço Poços de Caldas e São Tomé das Letras. E a Serra da Mantiqueira, eu já fiz trilha lá. Ai, que chique. Eu não... Ai, mas enfim, vamos. Bom, gente, quero dedicar esse vídeo para todos os nossos ouvintes mineirins. A gente ama vocês. A galera de Minas é muito gente boa. Ah, eu adoro Minas. Eu adoro mineiro. Eu adoro sotaque mineiro. Não tem melhor sotaque no... Quer dizer, é difícil. É uma competição acirrada, mas eu acho que o de Minas tá lá em cima. Tá lá em cima. O sotaque pernambucano também eu gosto muito. Eu não sei se eu tenho um sotaque favorito, assim, mas eu gosto muito da galera de Minas. Eles são muito calmos de maneira geral, né? A gente tá generalizando um pouco, mas todos os meus amigos de Minas, eles costumam ser, tipo, gente boa e simpáticos, nada os abala. Mas bem. Inclusive, deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra minha amiga Tchalia, que é de Minas, é de Belo Horizonte. Como é que fala? Belo Horizonte? Belo Horizonte? Belo Horizonte? Eu não sei falar, gente. Belo Horizonte? Belo Horizonte? Belo Horizonte? Ai, Tchalia, me ajuda a pronunciar, me comenta aí como que se fala. Que ela sabe, eu consigo ouvir na minha cabeça ela falando. Belo Horizonte. Do jeito que eu não sei falar. Não consigo fazer também. Corrijam, gente. Falem aí. Corrige. Mas então, beijo pra Tchalia, beijo pra Jaguadinha, beijo pra Mirmemes e beijos pra todos os mineiros. É isso. Isso. Bom, como o próprio nome do vídeo já diz, hoje a gente vai falar do lugar conhecido como a Mina da Passagem, uma das maiores minas abertas à visitação do mundo hoje, localizada no município de Mariana. O lugar foi palco de uma série de tragédias que, segundo a lenda, teriam dado origem a diversos fenômenos sobrenaturais no local. Inclusive, de acordo com a Associação de Caçadores de Assombrações de Mariana, existe, achei super chique, que chama ACAM, fundada em 2008, até o momento já foram detectados cerca de 40 fantasmas na região. Amei. Não é? Eu achei tão legal ter uma associação dos caçadores de assombrações de Mariana. Eu fico me perguntando... Adoro. Eu queria muito saber, gente, vocês conhecem, se vocês são dessa organização e estão nos assistindo, conta pra gente, queremos saber. Eu fiquei super interessada em entender os critérios, como é que eles fazem para identificar cada fantasma, né? Eu não sei. Eles identificaram 40. 40. Pelo menos 40 fantasmas na região. Tá. Aliás, as fontes que eu usei estão todas na descrição desse vídeo, para quem quiser conferir, inclusive as informações sobre a CAM. Mas antes de falar dos fantasmas, a gente tem que voltar para o início para entender como chegamos até aqui, como os fantasmas chegaram também, né? Bora lá, senta que lá vem a história, minha amiga Tiaga. Porque as primeiras jazidas de ouro foram descobertas no local hoje conhecido como Mina da Passagem em 1719. É uma história mesmo. Estima-se que entre o chamado ciclo do ouro no século XVIII e o início do século XX, tenham sido extraídas mais de 32 toneladas de ouro de lá. Meu Deus. Tem fonte que fala 35, tá? Só para conhecimento. Eu fui conservadora na minha previsão.
A mina tem 7.200 quilômetros de extensão, 120 de profundidade, o que é equivalente a um prédio de 40 andares, e mais de 30 quilômetros de túneis subterrâneos. E durante seu período de atividade, ela foi uma das principais minas de ouro do Brasil, especialmente no período colonial, tendo fornecido grande parte do ouro enviado de Minas Gerais para Portugal. Ou seja, né? Tem muito castelo e igreja portugueses feitos com ouro retirado da mina da Passagem. Com todo respeito aos nossos ouvintes portugueses, Portugal, por gentileza, devolva nosso ouro. Melhore. Aliás, aproveitando que a gente está falando de Portugal, eu estou pensando em fazer um episódio de prédios assombrados portugueses. O que você acha? Eu tinha pensado em... Não sei, eu já comecei a dar uma assuntada. Então, eu acho ótimo. Eu tenho uns prédios assombrados também, mas a gente tem bastante ouvinte em Portugal. Então a gente tem que dar um amor também para eles, porque os nossos ouvintes de Portugal são ótimos. Sim, eles são. Os nossos ouvintes de Portugal, eu tenho certeza que devolveriam o ouro se pudessem. Sim. E ainda eles pediriam desculpa. Não, eles são muito fofos, eles sempre dão muito carinho pra gente. É Com exceção de uma que veio chamar a gente de machuda. Como é que é? Eu não lembro o que ela falou, mas eu achei maravilhoso. Foi, nossa. Ai, foi a ofensa mais divertida que a gente já recebeu. Eu fiquei horrorizado. Eu fiquei assim, meu Deus. Mas, bom, gente, conta pra gente se vocês querem um especial de prédios assombrados portugueses, e um beijo pros nossos ouvintes de Portugal, brincadeiras à parte sobre o ouro, né? Mas, bem, voltando pra Mina da Passagem. Uma das assombrações mais famosas de lá, né, data exatamente do período colonial. Trata-se do famigerado Capitão Jack, que foi o apelido dado ao marinheiro inglês Thomas Treloar. Ele tem um nome meio francês, né, mas é o nome dele. Ele foi... E é engraçado, gente, Capitão Jack, né, não tem nada a ver com o nome Thomas. Só que BR, né? Sendo BR desde aquela época, eles chamavam todo o inglês ou americano de Jack. E aí ele era, né, o responsável por capitanear os trabalhos de uma área da Mina da Passagem. Então, como ele tinha um cargo de gestão, era capitão. Capitão Jack, eu adorei. E como é comum em casos muito antigos, tem algumas versões diferentes para a lenda do Capitão Jack. Na primeira versão, ele teria morrido em decorrência da própria ganância, ao coordenar uma explosão para a criação de um novo túnel na mina. Basicamente, ele estava crente que ele ia conseguir explorar mais ouro explodindo um túnel em determinado lugar. A tal explosão teria dado errado e ele teria perdido a vida. A segunda versão é mais romântica, tá, gente? Porque, segundo essa versão, ele nunca teria superado a morte da esposa dele, a Alarina, que foi sepultada em solo brasileiro em 1867. De acordo com essa segunda versão, e eu acho ela mais provável, tá? Bizarramente, dessa vez, a versão mais romântica parece ser a mais verossímil, né? Por quê? Porque essa versão tem um pouco mais de registro. Essa versão diz que ele voltou para a Inglaterra em 1871 e faleceu lá em 1880. Mas o coração dele teria ficado em passagem junto com a esposa. Qualquer que seja a versão correta, fato é que diversas testemunhas alegam ter visto uma figura fantasmagórica vestida de branco, montada a cavalo, rondando os túneis da mina e o cemitério dos ingleses, localizado a cerca de 1,8 quilômetro da entrada da mina. Eu vou falar desse cemitério um pouco mais pra frente, porque ele é trevoso também. E aí, eu trouxe uma fala do atual gerente da mina, um homem chamado Dinei Oliveira. Ele fala: existe essa lenda, e há quem afirme que já ouviu. O nosso geólogo, inclusive, afirma que em uma noite, dentro da mina, o fantasma teria empurrado. Ele tem medo, mas continua trabalhando. Mas já teve funcionário daqui que pediu demissão após afirmar ter visto a assombração. Então, assim, tenso. É bem denso. Gente, é. Quando o povo que mais precisa de trabalho começa a pedir demissão. E, meu, não, é porque o barato tá louco. Eu prefiro então. Não. E, meu, esse geólogo, o nome dele é Osmar Fritscher. E, meu, eu tenho certeza que, tipo, ele viu alguma coisa ali.
Porque ele estava tão seguro do que ele viu e do que aconteceu que ele chegou a dar uma entrevista para o Fantástico, comentando da experiência dele. Ele deu a cara mesmo para falar, mostrou, deu entrevista, mostrou as coisas, e ele fala: até os céticos aqui passam por situações de dúvida. Por diversas vezes o que aconteceu foi o seguinte: o sistema de iluminação falhar e eu ficar parado ali naquela escuridão. Eu senti um vento passando, alguém apertar meu braço e depois, comentando com as pessoas, os mais velhos também comentando, eles me falavam o seguinte: o Capitão Jack passou por ali. Aparentemente isso acontecia com um monte de gente que trabalhava para aqueles lados e a galera meio que já tinha aceitado que o Capitão Jack passa ali, dá umas apertadas no povo e vai embora. Gente, o Capitão Jack tarado, assediador. Ah, não, ele dá uma apertada no braço. Vai ver que ele acha que é não, será que ele acha que é funcionário dele e aí ele fica encorajando o povo a prosseguir? Não, ele é aquelas tia que vai falar com você apertando. Daí ele quer falar com você e como ele tá tendo dificuldade para se comunicar, ele fica te apertando. Pode ser, pode ser. Bom, além do Osmar, um dos guias da mina, chamado Antônio Jacinto Sena, também alega ter tido uma experiência com o Capitão Jack em meados dos anos 90, quando ele esteve em um dos túneis restritos à visitação. Ele conta: olha, eu posso te mostrar o caminho, chegar a cerca de 500 metros, porque é longe do local de visitação, mas lá eu não piso mais. Só de lembrar me arrepio todo. Tinha algo ali e eu não pago para ver de jeito nenhum. O guia. O guia. O guia. Aquele espaço é fechado. Eu te deixo a 500 metros, ó, maluca, 500 metros. Eu não entro ali. Eu gosto que, tipo, você vê filme de assombração e todo mundo, o que é isso? A gente precisa desvendar, a gente vai lá e a gente vai tentar descobrir o que é, e a gente vai tentar chamar uma médium para se comunicar com os espíritos, e os brasileiros lá no piso. É isso. Os brasileiros, não vou pagar para ver. Ah, mas é o único trabalho da região? Não piso lá, muito obrigada. Meu, quem é BR entende. Quando alguém te fala não entra, melhor você não entrar. Nada vai. Tem muito perigo no Brasil. Daí a gente já tem os perigos reais. Você vai atrás de espírito ainda, pô. Entendeu? A gente já tem que se preocupar com os vivos. Agora a gente tem que se preocupar com os mortos também. Não vai dar, entendeu? Então, quando alguém fala assim, ó, aquele lugar é assombrado, os BR, não preciso mais saber de nada. Muito obrigada. Lá não vou. É isso, porque assim, quando você é brasileiro, tem o risco que você é obrigado a assumir. Tipo, voltar de busão lá do Coab Raposo Tavares, descer na rua escura. Eu sabia sempre que eu descia que eu corria um risco muito grande de ser assaltada. O que eu vou fazer? Eu vou parar de trabalhar? Não é uma opção. Não. Voltar de táxi, na época que eu passava por isso, nem existia Uber, gente. E teve uma época que eu tive que fazer terapia, porque eu comecei a voltar de táxi de certo ponto do caminho toda vez, e tava me falindo de medo, porque eu tinha sido assaltada muitas vezes na minha rua na sequência, e a última tinha sido 2 caras numa moto, eu fiquei com medo mesmo. Mas eu não tinha escolha, você tem que trabalhar, você tem que dar seus pulos, você tem que dar um jeito. Entrar num trecho de uma mina assombrada, que você sabe que tem uma coisa bizarra, é opcional. Não é o tipo de perrengue que você é obrigado a passar para se sustentar. Vou passar pelo perrengue opcional? Não. Credo, já tenho medo que eu sou obrigada a passar todo dia. De segunda a sexta, pelo menos. Não, quem arrisca? Quem arrisca? Gente tem medo de muita coisa. No Brasil, a gente tem medo de muita coisa. Sim, a gente tá falando tudo isso, sendo que quem arrisca, corta pra gente subir na montanha, gritando. Na Irlanda, porque a gente. Na Irlanda, isso é verdade. No Brasil não faria isso jamais. No Brasil não subia a montanha atrás de espírito, não. Vai que passa 2 espíritos numa moto. Não. Agora, na Irlanda, um povo lá de 1.500 e bolinha, não tem problema. Não, é verdade. A gente até comentou no vídeo. Gente, se você é nosso apoiador, tem esse vídeo nos vídeos exclusivos para membros do canal e tal, tá lá. Que foi um vídeo que a gente fez investigando um castelo assombrado lá, uma ruína de castelo assombrado da Irlanda. E a gente comenta no próprio vídeo que a gente só tava ali aquele horário porque era na Irlanda mesmo, porque se fosse na Raposo Tavares não dava, não. O que a gente ia encontrar ia apavorar a gente muito mais que uma assombração. Então.
Era capaz de eu reencontrar o cara que tentou me assaltar puxando minha mochila pelas costas. Bom, outro elemento trágico que ilustra a história da mina é a história dos chamados meninos de couro, entre aspas, que era o nome usado para designar os filhos de trabalhadores escravizados que trabalhavam extraindo ouro manualmente dos chamados buracos de sarilho, que eram poços absurdamente estreitos nos quais só cabiam crianças. Eu não tinha ideia que isso tinha acontecido. Se eu aprendi isso na escola, eu bloqueei, porque eu não tinha ideia mesmo. Que claustrofobia, gente. Ah, Que trabalho infernal nossa, é um negócio que assim. para uma criança. Não, para um adulto já seria horrível, né? Imagina para uma criança. Não tem nem o que. Muito ouro foi tirado do Brasil dessa maneira e muitas dessas crianças ainda estão no fundo dos poços, porque obviamente às vezes elas não saíam, né? Há quem diga que algumas das almas que assombram o local seriam as dessas crianças que perderam a vida de forma trágica e que são elas as responsáveis pelo barulho de correntes e de sinos que pode ser ouvido nos túneis da mina. Tem vários relatos de pessoas que escutam esses barulhos e a mina está desativada. E esses não são os únicos fantasmas datados do período colonial. Outro avistamento frequente é o de um fantasma conhecido como Maria Sabão, que, segundo a lenda local, era uma mulher escravizada do século XVII que fazia sabão com abacate e sebo em uma caverna em Passagem. Quem mora perto da região onde ela criava seus produtos afirma que é possível vê-la circulando por lá. De acordo com um de seus vizinhos, um homem de 48 anos chamado Evangelista Bispo, que nome, né? Ele diz: é um lugar peculiar aqui de Passagem. Tem muita gente que evita passar perto daqui, principalmente à noite. Eu mesmo, uma vez, cheguei a ver um vulto por aqui, que creio que possa ser ela. Eu acredito. Eu também. Por que não? Pois é. Como eu comentei quando eu falei sobre o fantasma do Capitão Jack, a menos de 2 quilômetros de distância da entrada da mina, existe o chamado Cemitério dos Ingleses, que contém 14 sepulturas de homens britânicos que morreram ali entre 1891 e 1927. De acordo com o registro, lá foram enterrados 9 homens, 4 mulheres e uma pessoa não identificada. Todos os túmulos foram violados e saqueados, porque acreditava-se que eram pessoas abastadas que teriam sido enterradas usando artefatos de ouro. Sim. Acredita-se que a profanação desses túmulos teria aprisionado essas almas ali. E as tragédias ainda não acabaram. Meu Deus. Isso. Não é à toa. Não é à toa que esse lugar é completamente assombrado. Por isso que eu falei, eu tenho certeza que tem coisa ali, certeza. Porque no dia 14 de dezembro de 1936, uma inundação subterrânea súbita ocorrida nas profundezas da mina levou às mortes de 17 trabalhadores. Por ter acontecido num lugar de difícil acesso, esses homens não puderam ser resgatados e acabaram tendo a mina como seu lugar de descanso. Dizem que depois dessa tragédia, obviamente, o lugar nunca mais foi o mesmo, e nem mesmo a presença de uma estátua de Santa Bárbara, que é a padroeira dos mineiros, colocada ali para oferecer conforto às almas, né, de todas essas pessoas, foi suficiente para apaziguar o desconforto que alguns visitantes e funcionários alegam sentir quando passam por aqueles túneis. Sobre isso, o porteiro, né, do local, um homem de 42 anos chamado André Firmino, conta: Mariana teve sua fase do ouro, com vários garimpos. Agora, eu acho que a gente está mais em uma fase de caça aos fantasmas, porque eu nunca vi nenhum outro lugar ter tantos assim. É coisa de louco. Quase todo monumento histórico ou distrito tem seu fantasma. E haja a história de causar arrepios. O Firmino contou ainda que ele anda com um crucifixo preto no pescoço e que é graças a esse crucifixo que ele se sente seguro para andar de noite, não só pela mina, mas pelos arredores mesmo da cidade também, em razão de assombrações como a Maria Sabão e outras almas penadas que rondam a região, sobre as quais você vai ouvir um pouco mais se for apoiador do Pátria.
Sim. Sobre o crucifixo, o Firmino fala, né? É ele quem me protege. Quando eu sinto algo diferente, eu beijo, né, o crucifixo e começo a rezar e me tranquilizo. Só ele para me salvar dessas coisas ruins. A mina acabou sendo desativada em 1954 e hoje ela tá aberta para o turismo. Aí mais um rolê pra gente fazer. A gente metendo o pau aqui no povo. Não, porque a gente não vai num lugar, não vai se enfiar num lugar assim e tal, porque o brasileiro já não precisa se achar sarna para se coçar, achar perigo voluntário e tá as duas aqui, vamos? Não. Eu quero fazer um passeio turístico responsável, que assim, eu pago meu ingresso, faço o passeio e volto. Eu não vou me enfiar no lugar fechado que todo mundo vê, entendeu? Essas coisas assim. Eu preciso que tenha estrutura na minha vida, assim, tem um guia que vai me levar, eu sei que eu vou fazer meu passeio e volto, perfeito. Vou me enfiar no lugar sozinha para ver se eu vejo alguma coisa diferentona? Jamais. Porque se puder dar errado, vai dar errado. É isso. Além de visitas a pé, estão disponíveis mergulhos no lago dentro dos túneis e cavernas. A minha claustrofobia já tá assim, ó. O maior fantasma desse episódio é a minha claustrofobia, enquanto você tá falando do povo se enfiando numa mina e agora mergulhando numa mina. Você sabe o que é pior? É lindíssimo. Eu vou te mostrar e você vai ficar com vontade de ir. Não, mas não de mergulhar. Não consigo mergulhar num lugar desse. Eu não. Aí. Eu tinha problema. Então, mas eu tinha problema para mergulhar no mar. Ah, é? Como você fez os cursos, tudo, eu achei que você gostava, que não era um problema, não. Eu achei que você fosse gostar de ver. Eu gosto de mergulhar, mas eu tenho claustrofobia. Então eu passo mal no caminho do barco. Enquanto o barco tá indo até o lugar que você vai mergulhar, eu passo mal, fico enjoada, fico ansiosa, dá ataque cardíaco. E daí eu pulo. E daí quando você pula, você não tem outra alternativa. Você tem que respirar. E você não pode respirar assim, porque senão o seu oxigênio acaba. Então você tem que respirar. É a melhor coisa para ansiedade, porque daí você fala, bom, agora eu tô aqui, ou eu respiro direito e me acalmo, ou eu morro. Mas é que eu não morro, gente, porque eu só tenho a licença para mergulhar até 20 metros. Acho que o máximo que eu cheguei foi 25 metros. Então morrer eu não vou. Mas, entendeu? Você chega uma hora que você fala, ok, agora eu preciso respirar. E daí você respira e vai vendo lá os peixinhos, as coisinhas, e você vai respirando devagar, vai dar tudo certo. Daí você fica bem. Mas é isso. Tem que fazer isso com você mesmo. No caminho até lá eu passo mal. Meu Deus. Então tá, então não. Então nós não vamos lá. Mas é bem. Porque eu não entro num buraco. Eu não entro num buraco. Eu estou no mar aberto. Não, eu não tenho nem licença de mergulho, já não conseguiria andar, não. No máximo eu tomo, se tiver. Mas aqui a água parece ser fria. Para água fria por água fria, eu fico aqui. Bom, a visita a pé tem duração média de 1 hora e conta com uma explicação detalhada sobre o ciclo do ouro e o funcionamento da mina. No período de alta temporada, que é julho, dezembro e janeiro, o local recebe mais ou menos 6 mil visitantes por mês. Bastante coisa. Bom, gente, essa é a história da Mina da Passagem. Eu espero que vocês tenham gostado e contem pra gente se vocês já foram pra lá, se vocês conhecem alguém que foi, se vocês já tiveram e se você viu um fantasma. Cultural. Eu quero saber. Nós temos pelo menos 40 fantasmas nesse lugar. Eu quero a identidade de todos na minha mesa amanhã. Exatamente. Eu quero saber quem são. Sim. E se você é nosso apoiador, não sai daí, porque a gente tem mais algumas histórias de fantasma da região de Mariana para contar para vocês. Se você ainda não nos apoia, quem sabe isso não é um sinal para você nos apoiar, às vezes, né? Tudo está contribuindo para esse momento. Mas, bom, é isso. Se você é nosso apoiador, fica aqui mais um pouquinho. Do contrário, a gente se vê amanhã com um novo episódio do Pátria Amada Podcast. E beijos. Tchau. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail.
left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken one